Graça e paz, Pastor João Flávio, em uma live tratando sobre a perseguição jurídica da Igreja Cristã Maranata aos seus opositores, principalmente ao site e o canal no YouTube do Clica Que Não. Eu quero informar primeiro sobre o inquérito que eu estou sofrendo na Jihad Islâmica dos muçulmanos aqui no Brasil contra a minha pessoa. Tá aqui o inquérito, ó. Tá ok? Ele está suspenso, o meu inquérito, devido ao coronavírus. Eu era para depor o mês passado, no dia 15 do mês passado, mas devido ao vírus, então, está suspenso. Mas está tudo sob controle o caso aqui do inquérito, né? Na Polícia Federal, tem uma associação árabe-palestina que entrou contra o CACP, alegando islamofobia. Nós vamos mostrar para o delegado que não há nenhum tipo de islamofobia. Inclusive, é preocupante qualquer inquérito, processo envolvendo questões religiosas. Religião é uma coisa que a expressão tem que ser mantida. Aliás, a expressão, o direito de liberdade tem que ser mantido em todas as áreas. Em todas. A Constituição, no artigo 5º, dá direito de expressão em todas as áreas, mas principalmente no quesito religião, a liberdade tem que ser maior ainda. Porque religião é uma coisa totalmente subjetiva. Cada um tem a sua, cada um interpreta, mesmo dentro da mesma fé, há interpretações diferentes. Tanto que parece que a teologia, pelo menos cristã, ela é infinita. E aí que está a beleza da teologia cristã, que se há 2000 anos já se debate e ninguém cessa o debate, porque é maravilhoso o debate. O debate é muito bom. Então, estou só informando vocês aqui do meu caso, do inquérito, envolvendo os islâmicos. Mas aí apareceu o meu amigo Rafael Leonessa. O Rafael Leonessa é um menino maravilhoso de uma igreja evangélica em Franca. Ele é dono e responsável pelo canal Clica Que Não, que é um canal muito bem conceituado. Ele faz uns vídeos muito bacanas. Na hora que eu editar a live, eu irei colocar o site dele, o canal, para você acompanhar. O Rafael Leonessa, meu amigo pessoal, toda vez que eu precisei ser apoiado, seja em debates, seja até em processos, ele fez vídeos a meu favor. É um menino guerreiro. E eu sei que Deus vai dar vitória para o Rafael Leonessa, porque tudo que ele faz é muito bem pesquisado. Ele não fala sem ter certeza. Ele é muito criterioso, ele vai atrás das fontes, tá ok? E eu assisti os vídeos dele e entendo que tudo ali é teológico e jornalístico. Não existe nos vídeos do Clica Que Não, envolvendo a Igreja Cristã Evangélica Maranata, que é Cristã Maranata, né? Nenhum problema nas informações passadas. Ali tem temas jornalísticos sobre problemas dos dirigentes da igreja, e tem também questões teológicas. Inclusive, quando ele trata de questões pessoais de alguns líderes da organização, ele faz isso para mostrar a questão teológica, porque a liderança tem que cumprir princípios bíblicos para poder ser liderança. E ele questiona isso, totalmente teológico. Eu vou mostrar para vocês já já. Mas o que eu descobri aqui nesse caso da Igreja Cristã Maranata, que fica lá em Vila Velha, no Espírito Santo? Alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, quando essa igreja ela estava engatinhando ainda, começando os seus primeiros passos, os irmãos da igreja presbiteriana me levaram até a sede lá da organização. Eu tenho até uma foto minha aqui, se eu achar, eu coloco depois na edição da live. Eu coloco para vocês aí a minha foto do lado do portão da igreja. Nesse momento, os irmãos da presbiteriana me informaram o histórico dessa organização. E essa organização, ela é muito similar à cristã do Brasil. Inclusive, a congregação cristã também saiu da igreja presbiteriana. E a igreja
Cristã Maranata, idem. Inclusive, nós só temos um artigo genérico falando dessa organização, dessa seita. Já vou falar por que ele é seita. E simplesmente eu não dei muita bola, porque todas as heresias que eles praticam ali, todos os atos antibíblicos que eles praticam ali, é mais ou menos no mesmo parâmetro da CCB, da Congregação Cristã no Brasil. Então, se eu refutei a Congregação Cristã no Brasil, não há muito o que perder de tempo com relação ao outro movimento. Quer ver um exemplo? A gente não fala muito dos outros galhos do Adventismo do sétimo dia. Movimento de reforma, Adventismo da promessa. Por quê? Porque o centro, todas as heresias estão no centro, que é o Adventismo do sétimo dia, a igreja oficial. Então, refutando a igreja oficial, as rebarbas ou os movimentos divergentes ou até sectários da própria adventista, né? Porque essas organizações que saíram da igreja adventista do sétimo dia são seitas de seitas para nós. E para eles, são seitas deles. Ou seja, são movimentos que estavam com eles, mas em momentos históricos se apartaram deles. Os Mormons têm muitas facções Mormons lá em Utah, em Salt Lake City, em todos os Estados Unidos. Testemunha de Jeová tem mais de 12 movimentos que saíram dos estudantes internacionais da Bíblia. Então, só estou explicando isso para os irmãos entenderem que nós, o CACP, não é que a gente não cuida de todas as seitas que nós temos conhecimento. É que se o que está prescrito aqui em equívocos teológicos que esta organização faz já está previsto na CCB, e nós temos vários artigos sobre a CCB, sobre a Congregação Cristã no Brasil, então nós nos vimos assim, achamos desnecessário gastar mais tempo com isso aqui. Embora, pelo visto, a gente vai precisar se debruçar um pouco mais. Bem, pessoal, vamos lá. O Clica Aqui Não, depois eu vou botar na edição da live, ele, como eu já disse, é um canal teológico do nosso amigo Rafael Leonessa, e o Rafael ele fez algumas pesquisas sobre esta organização. Inclusive tem um canal que depois eu vou colocar aqui, de um irmão chamado, deixa eu ver aqui o nome do irmão, isso, é o irmão advogado, pastor, que foi pastor desta organização, é o Dr. Solon. Ele foi processado primeiro, esse movimento a cristã, Igreja Cristã Maranata. E eu quero aqui deixar, antes de continuar, um alerta para você, o seguinte: há muitas igrejas evangélicas Maranata que não tem nada a ver com essa igreja lá do Espírito Santo. Então tem várias igrejas evangélicas que se chamam Maranata. Maranata quer dizer, ora vem Senhor Jesus. Então tem muitas igrejas cristãs, evangélicas, bíblicas, que não tem nada a ver com essa aqui, que essa aqui é a organização sectária. É a Igreja Cristã Maranata, tá ok? Com a sede em Vila Velha, no Espírito Santo. Tá? Não vou dar o endereço para não fazer promoção, mas é lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Eu estive lá pessoalmente, vendo o que essa organização acredita, tal, e como eu disse, a maior parte dos equívocos teológicos que eles cometem, eles simplesmente copiam da CCB, os mesmos erros. E aí, pessoal, o que aconteceu? O Rafael Leonessa do canal Clica Aqui Não foi processado. Aí um outro rapaz aqui chamado, cadê o nome dele aqui? Se eu achar, eu falo, se eu não achar, eu não falo. Joaquim. Tem o irmão Joaquim e também o Dr. Solon, né? Que aqui que eu acho que é Solon, isso mesmo. Dr. Solon, que é advogado e ex-pastor da organização Igreja Cristã Maranata, lá do Espírito Santo. E aí eles processaram todo mundo. É coisa de 20 processos que eles moveram pedindo 20 mil reais de indenização, além de direito de resposta, além de solicitar que tire os vídeos do ar. Eles devem ter muito dinheiro, porque eles não vão conseguir gratuidade de justiça. E a hora que eles perderem esses processos, vai custar caro, porque as custas advocatícias, elas têm que ser pagas. E, bom, mas deve ser uma organização que deve ter algum recurso, porque para mover tantos processos, essa organização aqui, ó, tá vendo aí, ó? Essa organização aí, Souza e Diniz Advocacia, é que está fazendo o serviço para eles.
E o que eu percebi é que o processo em si é um Ctrl+C e Ctrl+V. Ctrl+C e Ctrl+V de vários sites, de vários organismos, né? Seja canal no YouTube, sites, Facebooks, e eles simplesmente montaram uma peça única, muda só o link aqui de onde está a organização que falam deles, e aí eles querem tirar, parece, verbas e recursos dos irmãos que discordam teologicamente deles, né? Confesso que achei um absurdo isso. A judicialização é inaceitável, ainda mais do pensamento, e pior ainda, a judicialização da religião, da opinião religiosa. Um juiz, um delegado, um promotor, ele não tem essa capacidade de fazê-lo. Essa é a minha opinião. Um juiz não pode julgar uma questão religiosa. O que é o diabo para o juiz? O que é Deus para um juiz? O que é certo teologicamente e errado teologicamente para um juiz? Um juiz não tem essa competência e nem deveria se intrometer nesse tipo de coisa. Quando ajuizado, nem deveria ser aceito, acatado o trabalho jurídico, como não deveria ser acatado esse inquérito que eu estou passando. Veja, um cidadão de bem sendo perseguido pela Polícia Federal porque escreveu um artigo teológico histórico sobre o islamismo, como o Rafael Leonessa. Ele fez alguns vídeos comentando sobre questões teológicas. Ele fala também, é verdade, de questões éticas e morais dos líderes, mas não é ele que fala. Ele pega matérias de jornal, revista, porque parece que a liderança dessa organização tem alguns problemas, e ele comenta, mas no viés teológico do líder. Como deve ser um líder? Lá na Bíblia, em 1 Timóteo 3, Paulo fala, tem que ser marido de uma só mulher, tem que governar bem a sua casa, tem que tratar bem os seus filhos, tem que ser piedoso, e etc, etc. Então tem uns predicados. Então é neste conceito e neste viés que o Rafael Leonessa, do Clica Que Não, cita essa organização. Mas aqui tem algumas coisas que eles reclamam que eu achei tão infantil que eu estou fazendo esse vídeo. Primeiro, eles reclamam de ser chamado de seita, mas é o que eles são. Seita, sociologicamente falando, é um grupo menor que desagregou-se de um grupo maior. Então, esse aqui é o grupo maior. Se esse pessoal saiu desse grupo e formou um pequeno grupo, ele é chamado de seita. Sociologicamente falando, repito, seita é um grupo menor que desagregou-se de um grupo maior. Seja político, seja religioso, seja filosófico, pode ser chamado de seita. Seita é facção, tá ok? A priori, o sentido da palavra é técnico. É separação de um pequeno grupo de um grupo maior. Então, neste aspecto, o cristianismo foi seita do judaísmo. Agora, existe um aspecto negativo da palavra seita, que depois, com o passar do tempo, foi sendo aprimorado diante da sociedade e o significado veio a entender-se como um movimento que segue heterodoxias, ou que foge da ortodoxia, ou ainda um movimento que é antibíblico, aí restritamente no aspecto cristão, no aspecto protestante. Então, para nós protestantes, para nós evangélicos, o que é uma seita? É um movimento antibíblico que acredita em heresias. Heresias, para nós, seria doutrinas inadequadas de acordo com a palavra de Deus. Simples assim. Simples assim. Claro que se você pegar o grego, hereses, né, seita e heresia é quase a mesma coisa, mas a gente deu aí um diferencial para as palavras, porque com o passar do tempo essas palavras criaram novas definições, e hoje seita significa sociologicamente um pequeno grupo que saiu de um grande grupo, e também seita significa uma organização que não está seguindo a ortodoxia, ou que não está seguindo, no caso protestante, o que a Bíblia ensina como certo. É uma heterodoxia, contrária ao que nós dizemos como ortodoxia.
Tá? Então, o primeiro argumento aqui desses advogados, eles não devem ser conhecedores da Bíblia ou da teologia, né? Isso é grave quando um advogado pega para advogar questões, porque eles não foram treinados para isso. O advogado conhece o juridiquês, que é a doutrina jurídica. O advogado é treinado para falar a doutrina jurídica, enquanto que nós, teólogos, somos treinados para falar de teologia. Então, não dá para o advogado entender. Por isso que ele se sentiu ofendido. Se ele soubesse o que ele estava falando, ele não poderia se sentir ofendido. Uma outra coisa que é dito aqui contra o Rafael Leonessa, nesse processo da Igreja Cristã Maranata, é que o Rafael Leonessa diz que os pastores da denominação ensinam heresias. Qual é o crime nisso? Veja, o Rafael Leonessa pode fazer um vídeo contra o meu canal, ou o nosso canal do CACP Vídeos, e ele pode dizer, olha, o pastor Martinez e o CACP ensinam heresias. Por exemplo, os mormons falam isso de nós, os adventistas, os católicos. É a opinião deles, e nós falamos isso deles. Para nós, o que ensina o Leandro Quadros no Adventismo, o mormonismo, o catolicismo e etc., para nós é heresia. Por exemplo, nós também acreditamos que o que a Igreja Cristã Maranata ensina também é heresia. Bibliomancia, que é aquela coisa de adivinhar a palavra vem no sentido esotérico, não no sentido técnico, teológico, para orientar a vida das pessoas. Então, só estou dando um exemplo. Então, essa questão de querer achar ruim, porque o trem falou que você está ensinando heresia, não faz sentido. O muçulmano acha que eu prego heresias. E eu acredito piamente que eles ensinam heresias. E daí? Onde está o crime nisso? Vocês estão entendendo? Veja que está aqui, ó. Olha aí, tá vendo aí, ó? Tá aí, ó. O advogado teve a pachorra de escrever isso no processo. É uma ofensa isso. Quer dizer, não tem nada demais, tá certo? Numa outra peça aqui, numa outra parte, ele vai dizer o seguinte, eu vou tomar mais um pouquinho de água, tá? É que eu acabei de chegar da igreja e eu estava pregando. Aí eu preguei quase 40 minutos. Aí chega da igreja, vai fazer uma live com esse tempo ruim aí, e desde quando começou essa pandemia, eu peguei uma gripe que eu não saro mais. Alguém falou para mim, a minha filha falou para mim, que é o coronavírus. Coronavírus é doença que dá em velho, né? Velho fica gripado o tempo todo. Eu acho que eu já estou assim com o coronavírus. Mas não tem problema não, tá tudo certo. E aí, um outro lugar aqui, ele fala assim, o vídeo alega que os fiéis não entendem muito bem o que é igreja. Afirma que os adeptos da Igreja Cristã Maranata não conhecem adequadamente as Escrituras e não conseguem defender aquilo que creem. Veja, é a perspectiva do Rafael Leonessa. Se você assistiu o vídeo dele, eu vou colocar depois aí para você assistir o vídeo dele, que está excelente o vídeo, ele vai dizer justamente isso, que a percepção que ele tem das pessoas que frequentam essa organização é essa. Por exemplo, eu tenho essa mesma percepção do pessoal que frequenta a Universal, a Igreja Mundial de Cristo, essas igrejas neopentecostais, eu percebo que eles têm um conhecimento raso das Escrituras. Porque essas igrejas neopentecostais não têm escola bíblica dominical, essas igrejas neopentecostais não têm curso de teologia, a maioria delas. Então a minha percepção, em detrimento a essas organizações, inclusive a Igreja Cristã Maranata, é que os seus membros têm pouca percepção teológica. Aonde está o crime do Rafael Leonessa nisso aqui? Zero. Não há crime algum. Não há difamação, é a opinião dele, é a percepção do que ele viu, do que ele estudou, das pessoas com quem ele entrevistou. Por exemplo, ele conversou, Rafael Leonessa, com esse pastor Solon. Ele fez entrevista com o pastor Solon. Depois eu vou colocar o canal aqui para vocês do pastor Solon, que ele foi pastor da Igreja Maranata, hoje ele é um evangélico de outra igreja, e ele também foi processado por essa organização, né? E diga-se de passagem que eu dei muito pouca atenção. Agora eu vou dar mais.
vou conversar com ele, vou pegar mais documentos e vou escrever mais artigos contrários, refutando essa organização. Porque eles não podem sair por aí processando todo mundo. Dá um Google aí no CACP, no meu nome, por exemplo. O que falam de mim, o que me criticam, o que me difamam. Eu não vou sair por aí processando todo mundo, nem que eu tivesse dinheiro. Porque fazer o quê? É a opinião das pessoas. Falam que eu sou que eu sou o pastor, as TJs dizem que eu sou o pastor mentirês. O que eu posso fazer? Os adventistas dizem que eu sou o pastor Gargamel. Eu estava olhando, até eu pareço um pouquinho Gargamel. Eu troquei de óculos, inclusive. Esse aqui é maiorzinho, tá vendo? Aquele mais quadradinho, parecia o Gargamel lá dos Smurfs, né? E até é verdade, eu pareço um pouco com o Gargamel. Eu só não sou tão famoso quanto ele. Então eu vou processar os caras por causa disso? Eu vou ficar brigando com todo mundo? Já escreveram coisas horríveis a meu respeito. Até dá um Google aí que você vai ler. Algumas coisas, se eu tenho que defender minha honra, que está muito grave, né, que está afetando a minha família, tá, eu já tomei providências, já teve momentos que eu tive que fazer isso. Mas no demais, questões teológicas, né, discordâncias, eu não entro em méritos. Inclusive, eu não tenho isso definido para mim. Eu posso até tomar alguma medida judicial, já até fiz. Mas o CACP, por exemplo, o Centro Apologético Cristão de Pesquisas, tem por decisão colegiada dos seus membros nunca processar ninguém. E nós nunca processamos ninguém. Nenhuma organização. E já falaram e falam absurdos da gente. Mas a gente não judicializa. Porque nós somos a favor da liberdade de expressão. Até do maldito fake news. A gente prefere ter a liberdade disso do que fazer o que querem fazer aí, sabe, aquele inquérito que abriram lá no Supremo Tribunal Federal para perseguir os fake news. Na verdade, o Lex Luthor do STF, ele quer simplesmente calar a nossa liberdade de expressão. Isso para a igreja também é muito problemático. Nós não podemos aceitar isso. Tá ok? É difícil viver num país democrático, porque você ouve muita coisa que não quer, é difícil, mas pelo menos você também pode falar o que você quer. Essa é a vantagem. Então tem vantagens e tem desvantagem. Eu prefiro viver num país que tenha que ouvir coisas que eu não goste, mas eu posso falar tudo que eu quero. E isso aí, sabe, não tem preço. A nossa liberdade não tem preço. Tô aqui terminando, tá, pessoal? Não vou delongar muito, não. Aí, uma outra coisa que eles afirmam aqui, o advogado diz o seguinte, esse é o crime do Rafael Leonessa. Afirma que a obra foi revelada pelo pastor, tá aqui o nome do cara, e os outros pastores, e não pelo Espírito Santo. Então, Rafael Leonessa está dizendo que, diferente do que diz a organização, não foi o Espírito Santo que revelou essa organização, que trouxe à luz a essa organização, na opinião do Rafael Leonessa, mas sim os fundadores da mesma. Aonde está o crime? Olha aqui, eles escreveram isso aqui no processo, pois eu coloco aí para vocês. Aonde é que está o crime do Rafael Leonessa nisso? É a opinião deles. Uai, é a opinião do Rafael Leonessa. Eu também penso que a Igreja Cristã Maranata não é uma obra de Deus, é minha opinião. Como muita gente pensa que o CACP não é uma obra de Deus. Como muitas organizações acham que os batistas não são de Deus. E daí? E daí? Você vai me processar? Pensa nisso. É minha opinião. Os ateus acham que eu não sou gente boa. E eu acho que os ateus não são de Deus. Agora você vai querer me processar porque eu disse que o ateu não é de Deus? Acho que o ateu vai me dar um presente. Ele vai dizer, ô João Flávio, parabéns, você está certo, porque nós ateus realmente não cremos em Deus. É opinião, gente. O que eu quero mostrar para vocês é que nós precisamos bater o pé e reivindicar a liberdade de expressão acima de tudo. É duro ouvir o Portas dos Fundos ofendendo o nosso Jesus? É horrível. É horrível. É terrível. É desrespeitoso. Aliás, aquilo sim é um crime.
Mas, apesar disso, é melhor viver num país que tem essa liberdade do que sermos rechaçados, porque esse pessoal aqui dessa Igreja Cristã Maranata, essa peça aqui jurídica, é uma peça de ditadura. Parece, né, nem o governo militar fez uma peça como essa. Estão querendo recriminar todas as opiniões teológicas do canal Clica Aqui Não e do Rafael Leonessa. Absurdo! Totalmente insano esse tipo de coisa. O Rafael Leonessa tem a liberdade, o canal Clica Aqui Não, tem a liberdade de achar que os pastores da Igreja Cristã Maranata não ensinam a verdade, sim heresias. Está falando de teologia. Que eles não foram usados pelo Espírito Santo para fundar uma organização bíblica, mas sim antibíblica. E de que os homens que fundaram a organização não tiveram parte com o Espírito Santo, que o Rafael Leonessa colocou no vídeo dele. E daí, se ele disse isso? Qual é o problema? Se para os membros da igreja, para essa organização, é o Espírito Santo que fundou a organização deles, para o Rafael Leonessa não é. Inclusive está aqui no processo. Eu tenho aqui a cópia do processo. E não está o nome do Espírito Santo. Está aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Está aqui o nome de todo mundo que fundou a igreja, ó. Tá vendo aí? Estão vendo aí? Só não está o nome do Espírito Santo. Tá vendo o Espírito Santo aí? Não tem Espírito Santo, né? Então, o Rafael Leonessa disse que não é o Espírito Santo que fundou essa igreja. Não é mesmo. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nomes. Deixa eu ver se é só 11. 11 nomes. Nenhum aqui é Espírito Santo. Paráclito, ajudador, auxiliador, não tem nenhum desses. Tem Gedelte, tem Alexandre, tem Diniz, tem Gilson, tem Adailson, tem Renato, mas não tem Espírito Santo. Ué, qual é o problema? Onde é que está o problema ali? O Rafael Leonessa falou que o Espírito Santo não fundou essa organização. E não foi mesmo, está aqui, ó. Está aqui o documento de fundação, não está o Espírito Santo aí. Está vendo o Espírito Santo aí? Com firma reconhecida ainda. Tem todo mundo aí, menos o Espírito Santo. Então o Rafael Leonessa vai ser processado e vai ser condenado a pagar 20 mil reais para essa organização. Por causa do quê? Porque ele disse que o Espírito Santo não fundou a organização. Então assim, gente, eu lamento pela atitude dessa organização religiosa. Eu não tinha dado muita atenção a eles, agora eu vou dar. Vou começar a publicar artigos refutando as doutrinas deles, tá ok? E lamento por essa cruzada jurídica que eles estão fazendo. Só que tem uma coisa, dificilmente eu tenho 9 processos nas costas e 2 inquéritos. Então eu estou bem escolado do que eu estou falando aqui, eu manjo um pouco. Viu? Não vem pra cima de mim não, que eu manjo um pouco. Eu sei o que eu tô falando. Eu tô escolado. Se tem uma coisa que eles vão... A hora que o juiz perceber que eles estão brincando de perseguir as pessoas, vai dar com burros na água. Se tem uma coisa que o meu advogado me ensinou, é que juiz nenhum gosta de ser usado contra o trem. Tipo, o processo não é legítimo. É para denigrir. É para se promover. A justiça não aceita isso. Tá entendendo? Não aceita isso. Eu não sei se vai ter alguma coisa que eu precisava ver tudo que o Rafael escreveu e todos os vídeos que ele fez. Eu só vi 2, né? Mas até onde eu vi, eu não observei o Rafael Leonessa cometendo nenhum crime contra essa organização. Muito pelo contrário, ele está aqui tranquilo, fez os seus comentários. O pastor aqui é Souto, né? Que tem um canal, depois eu vou colocar aí, celeiros.com.br é o canal dele, o site dele. E tem um canal no YouTube também, deixa eu ver se eu abro aqui o canal no YouTube, ó, é Maranata Anátema. Vai lá no Google, Maranata Anátema, é o pastor Souto. Ele tem vários vídeos, ele foi pastor da organização e ele fez vários vídeos refutando a Igreja Cristã Maranata, que aos olhos de Rafael Leonessa e também aos meus, é um movimento sectário, não um movimento teológico ortodoxo, ok? Dito essas coisas,
Vamos orar a Deus e defender as nossas liberdades, porque a expressão não pode ser rechaçada. O direito de expressão não pode ser rechaçado. Nós precisamos ter liberdade de expressão em nosso país. Isso aqui que esse pessoal está fazendo é errado. Essa cruzada jurídica para cima das pessoas, tá certo? Não acho que eles vão conseguir ser felizes com isso. E eu estarei orando pelo nosso irmão Rafael Leonesse e por todos os irmãos. Parece que foi mais de 20 que eles processaram. E tenho certeza que eles não vão se dar bem com isso, porque isso vai acabar se cruzando dentro do sistema judiciário. Um juiz vai descobrir o que o outro está fazendo e vai perceber que é caso similar, parecido. E isso não vai acabar bem para esse povo aí, não. É um direito deles resguardar o nome deles, não tem um problema quanto a isso. Agora, se eles não querem sofrer crítica, não sejam o que são. Igreja sofre crítica. Tá certo? Eu sou presidente do CACP, faz 21 anos que eu apanho pra caramba. O que eu posso fazer? Se eu não quero apanhar, eu enfio a viola no saco e tiro o site do ar. Agora, eu falo o que eu quero e não vou ouvir o que eu não quero? Não tem jeito, né, pessoal? Eu falo o que eu quero, mas vou ouvir o que eu não quero também. É a vida, e a vida toca. Amém, pessoal? Bem, estejam em oração pelo Rafael Leonessa, pelo pastor Solon e pelo irmão, deixa eu ver aqui o nome do nosso irmão querido, que também pediu oração, Joaquim. Então, o irmão Joaquim, acho que é de Minas, o Joaquim, o Rafael Leonessa, que é de Franca, o pastor Solon, que é de Brasília. Estejam em oração por esses irmãos e que Deus possa trazer libertação aos membros dessa organização sectária, né? Que Deus dê graça a todos aqui para que sejam livres e conheçam a verdade e andem na verdade. Amém? Deus abençoe vocês, compartilhem o nosso vídeo e muito obrigado pela grande audiência, tem um monte de gente aqui. Obrigado pela sua participação e vamos juntos fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. CACP, há 21 anos, levando a verdade do Evangelho aos perdidos do mundo sectário. Deus te abençoe.